graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida de uma forma abundante e poderosa. Temos aqui, queridos irmãos, uma palavra de reflexão para o nosso coração. E como cristãos, precisamos abrir o entendimento. Não é simplesmente ouvirmos e locar o nosso coração que ouvimos. Precisamos ter uma balança. É como aprendi com um grande homem de Deus, que é necessário termos dois sacos, né? Para a gente colocar o que é bom num e o que não serve no outro, para que na longa caminhada caia e ali se desfaça. Mas aquilo que é bom levar em nosso coração, em nossa mente, para podermos aproveitar, né? Que seja aproveitável em nossa experiência de jornada. E nós temos aqui uma palavra, pois a gente fica preocupado com o que tem acontecido no meio dos cristãos, né? E nas comunidades, principalmente em cidades que são pequenas, que tem um grande número de igrejas evangélicas. E algumas pessoas, infelizmente, por não ter nascido de novo e ter uma vida complexa, né, de ladeira abaixo, por ter uma vida totalmente desalinhada na fé. Aqui, inclusive, por exemplo, onde estamos pastoreando, infelizmente, tem pessoas aqui com mau testemunho muito grande. E não é apenas de ouvir falar, né? É realmente aplicável o mau testemunho dessas pessoas. Aqui na cidade tem uma senhora, eu não vou aqui falar o nome, mas sirva, né, de aconselhamento e de despertar, que tem a língua muito solta. E a Bíblia diz que a língua, por ser um pequeno membro, mas é capaz de destruir uma cidade. E essas pessoas, por não ter uma vida lograda de sucesso, de vitória, um casamento destruído, muitas das vezes os filhos em situações bem difíceis, né? E enfrenta algumas problemáticas e não souberam lidar de forma alguma com essas situações e acabam que essas pessoas ficam acarretadas de problemas e elas descontam naquilo que não agrada a ela ou que pelo menos sugere inveja na vida delas. E a Bíblia é totalmente contra esse tipo de pessoas que não conseguem de forma alguma frear a sua língua. Vejamos isso em Tiago capítulo 3, 5 e 6 fala a respeito. Eu não vou estar aqui lendo os versículos, né? Mas nós vamos estar descodificando algumas coisas que é importante para a nossa caminhada. Talvez você esteja vivendo, de repente, uma acusação, uma calúnia, uma defamação, ou alguém está se metendo na sua vida, ou falando mal de você nas esquinas. É muito complexo, né? Para quem é crente em Jesus, que tem vontade de tomar algumas iniciativas, mas se segura por ser servo do Senhor. E complexo mais ainda em ver pessoas que precisavam, né, pregar o Evangelho, ganhar vidas. Ao contrário disso, são pessoas maldizentes, faladeiras, né, fofoqueiras, pessoas que vivem de fofocar, falar mal da vida das pessoas. Infelizmente, dentro da nossa comunidade evangélica tem isso, não é lá fora não, é dentro. Porque tudo acontece dentro, né? Infelizmente. Mas são pessoas que é tida como mexeriqueira, né? Tagarela. A Bíblia fala sobre esses assuntos. Levítico 19, 16, né? Fala que não andarás com mexeriqueiros que estão entre o povo. É bem claro isso aqui, né? Também se trata lá em Provérbios capítulo 20, versículo 19. Provérbio 18, versículo 8, né? As palavras do fofoqueiro parecem doces, mas desce até o mais profundo do íntimo. E é só a questão daquilo que a gente está ouvindo, muitas das vezes parece ser, mas infelizmente são só respaldos para tratar uma maldade. Acusar o próximo de algo que não fez, espalhar mentiras, para manchar a sua reputação, né? O Senhor odeia isso, Deus odeia isso. São 7 coisas que o Senhor detesta: a língua mentirosa, testemunha, né, que profere mentiras, Provérbios 6, 16, 19, alguém calunia o seu próximo, as ocultas, olha só, eu o destruirei, Salmo 101, 5, quem espalha calúnia é tolo, Provérbios 10, 18. Ou seja, acusação injusta, né? É levantar acusações sem fundamento, julgar sem ouvir a outra parte. Já no Antigo Testamento era lei. Veja bem, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo capítulo 20, versículo 16. Se a testemunha mentiu, receberá punição que planejava para o irmão. Eliminai o mal do meio de vós. Deuteronômio 19, 18 e 19. Jesus ensinou, não julgueis para que não sejais julgados. Mateus 7, 1. Quem aponta o erro do outro sem amor e sem verdade acaba sendo julgado pela mesma medida. Olha, é muito importante nós compreendermos isso aqui, né? Às vezes as pessoas simplesmente tomam o propósito porque ouviu uma coisa, ouviu outra. Deixa eu contar para você aqui um exemplo, né? Uma certa vez eu estava na fila de um supermercado, aqui na cidade de Monte Alegre, no estado do Rio Grande do Norte. E eu estava conversando com uma moça que se afastou do evangelho, que era filha, né? Filha de uma senhora que servia a igreja lá para os anos de 2000, 2001, que era diaconisa. E eu contando para ela, né, sobre um pastor que eu tinha acabado de conhecer, né, na cidade, que tinha saído de uma vida terrível, ele contou o testemunho dele, disse que fez parte de uma facção criminosa na época, e que o Senhor o restaurou novamente. Ele era pastor, saiu para o mundo e mergulhou de uma forma tão terrível que ele passou a ser conhecido como o pastor do crime, né? Misericórdia. Mas Jesus salvou ele novamente. Então o amor de Deus é tão tremendo, né, que Jesus salvou este homem. Eu contei isso para ela, dizendo o quanto Deus é poderoso para transformar a vida de alguém, mesmo ela se afastando do evangelho e mergulhando no pior lamaçal. Porque ela dizia que não conseguia mais voltar para Jesus, para Cristo, por causa de algumas sequências de situações que ela teve que enfrentar. E algumas coisas que ela estava enfrentando no momento, né? E como que ela estava tão profundo. E eu dei esse testemunho a ela como referência para ela poder se sustentar, visto que alguém que ela gostava tanto estava numa situação parecida. E ali a gente falou sobre o amor de Deus e o que ele pode fazer, o que é capaz de fazer, não é verdade? Mas alguém que estava ali, de lado, com os ouvidos que eu não percebi desse tamanho, chegou depois,
justamente do que eu falei, pela metade ele pegou o assunto, essa pessoa pegou o assunto, né, e começou a espalhar como se fosse eu, né, a pessoa daquele testemunho, daquele quadro. Então imagine a situação que causou naquela época, né? Imagina essa situação que causou. Eu nunca fiz parte, graças a Deus, de nenhum tipo desse negócio, né, que eu falei aqui, graças ao meu bom Deus, que eu nunca participei desse tipo de situação. Nasci no Evangelho, caminhei, né, nós temos, claro, nossas fraquezas na nossa grande jornada, porque não são 1 ano, 2 anos, 3 anos, são vários anos adentro, né, que a gente sempre tem alguma dificuldade de caminhar, de entender, mas a gente sempre está ali, diante de Deus, se aquecendo novamente na fé, se erguendo novamente na fé e caminhando. Mas para você entender o que a língua é capaz de fazer, a maldade é capaz de fazer, os testemunhos maus contra alguém, as acusações, e isso pode levar uma pessoa até mesmo, de repente, a algo terrível. Mas graças a Deus que Deus nos deu o livramento. Estou lhe contando isso como uma experiência. Então não use a sua língua para maldade. Dado isso aqui também, tivemos uma experiência em uma cidade por nome Veracruz, aqui no estado do Rio Grande do Norte, onde pastoreei uma igreja, a pedido do pastor presidente, e tinha poucas pessoas, 12, 15 pessoas, e quando entregamos a igreja para ele, com muitas pessoas salvas para Jesus. E logo que saímos dessa igreja, deixamos claramente, entregamos, né, a segunda pessoa do ministério, que era a esposa dele, som, maquinário, cadeiras, tudo isso. E não pegamos nada, graças a Deus. Fomos embora limpos, debaixo de uma bênção. Inclusive tem até um vídeo dele nos dando essa condição, né, esta bênção, dizendo que saímos debaixo de bênção. Graças a Deus por isso. Mas uma membra dele, né, infelizmente, começou a divulgar que eu tinha levado um som, tinha levado não sei o que e outras coisas mais. Imagine isso, né? Então a língua, o que é que pode fazer? Causar danos e dores. Mas são pessoas que realmente não nasceram de novo. Quando você vê uma pessoa falando mal de outra, pare, pense e analise. Porque com certeza existe outra história. São fatos que você precisa tomar cuidado.